Todos nós brasileiros reconhecemos Santos Dumont como o pai da aviação, o inventor do avião, porém apenas aqui no Brasil. No resto do mundo dão reconhecimento a outros caras. Infelizmente, também existem brasileiros que acreditam que os verdadeiros inventores do avião são esses caras, e não Santos Dumont. Isso cria a impressão de que Santos Dumont é um gênio subestimado. No entanto, na realidade, ele estava muito à frente de seu tempo, em sua época, e tinha um grande orgulho de ser brasileiro. Seu nome completo é Alberto Santos Dumont, e ele nasceu no interior de Minas Gerais. Seu pai, Henrique Dumont, tinha ascendência francesa, enquanto sua mãe, Francisca de Paula Santos, era de origem portuguesa. Seu pai era um dos maiores cafeicultores do Brasil, até que ficou doente devido a um derrame cerebral. Ele então vendeu sua gigantesca fazenda, emancipou Santos Dumont quando ele tinha 19 anos e lhe deu uma fortuna equivalente a 1 milhão de libras esterlinas. E incentivou Santos Dumont a viajar para Paris e estudar eletricidade, química e mecânica. A partir desse momento, a vida de Santos Dumont mudou. Ele ia também mudar o mundo. Era 1892 e Paris era o centro do mundo naquela época. Foi lá que Santos Dumont se apaixonou pelo balonismo, aprendeu sobre o assunto e construiu seu primeiro balão, em 1898, batizado de Balão Brasil. Até o ano de 1900, ele já tinha construído 9 balões. No entanto, voar com balões significava estar à mercê do vento, indo para onde o vento decidisse levá-lo. Foi aí que a genialidade de Santos Dumont se destacou. Ele queria a capacidade de decidir para onde voar. E assim começou sua jornada para criar um dirigível. Ele começou a nomear suas invenções com números. O primeiro dirigível que ele criou foi o N1. Na primeira tentativa, o dirigível se dobrou e caiu, mas Santos Dumont saiu ileso. Ele tentou várias vezes, criou outros dirigíveis, até chegar ao N5. Nesse ponto em Paris, foi criado um prêmio para quem conseguisse voar em torno da Torre Eiffel, o Prêmio Deutsch. Houve muitas tentativas, mas uma das quais resultou em um acidente com o N5, que atingiu um hotel, mas Santos Dumont saiu ileso mais uma vez. Ele não desistiu e criou outro dirigível, o N6. Em outubro de 1901, Santos Dumont alcançou um feito notável, voando ao redor da Torre Eiffel, sem pousar por 30 minutos. Ele se tornou amplamente reconhecido como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível, transformando-se em uma celebridade. Apesar de seus sucessos com dirigíveis, Santos Dumont queria mais. Santos Dumont sempre gostava de mostrar suas criações ao público, atraindo multidões curiosas. Mas o que realmente chamou a atenção foi a exibição do N14, que incluía uma coisa estranha chamada de aeroplano, algo mais pesado que o ar. Após algumas tentativas, Santos Dumont decidiu separar o balão do aeroplano. Deu ao aeroplano um motor mais potente e deu a ele o nome de 14 bis. Em um dia memorável, 23 de outubro de 1906, o 14 bis decolou diante de uma plateia de 1000 pessoas. Ele conseguiu ficar no ar por apenas 7 segundos, percorrendo 60 metros. Mas esse feito fez com que Santos Dumont entrasse de vez para a história, como um homem que voou com um aparelho mais pesado que o ar. Ele não parou por aí, aprimorou o 14 bis e 3 semanas depois voou por incríveis 220 metros, conquistando o prêmio do Aeroclube de Paris, estabelecendo-se como pioneiro da aviação. Só que em 1908 apareceram 2 caras em Paris, ou melhor, 2 irmãos americanos, Wilbur e Irving Wright. Eles trouxeram seu aeroplano chamado Flyer para fazer demonstrações. Alegaram ter voado com o Flyer em 17 de dezembro de 1903, dizendo que a máquina voou 37 metros em 12 segundos, atingindo uma velocidade de cerca de 10,9 km por hora. Os irmãos Wright lançaram o avião no ar usando trilhos, e infelizmente poucas testemunhas estavam presentes na ocasião, e não há filmagens. Eles também afirmam que em 1905 o Flyer conseguiu voar por 39 km, permitindo ao piloto total controle da altura e direção. No entanto, a invenção ainda dependia de uma catapulta para decolar, ao contrário do avião de Santos Dumont.
Essa história, meio confusa, acabou gerando rivalidade, pois Santos Dumont voou com 14 bis em 23 de outubro de 1906, enquanto os irmãos Wright voaram com o Flyer em 17 de dezembro de 1903. Com o tempo, a fama de inventores do avião acabou indo para os irmãos Wright, embora a invenção de Santos Dumont fosse considerada superior, já que não precisava de um dispositivo externo para decolar. Até hoje, existe desconfiança sobre as invenções dos irmãos Wright, mas mesmo assim, e infelizmente, os créditos por terem inventado o avião vão para eles ao redor do mundo, pois aqui no Brasil é Santos Dumont. Santos Dumont era um verdadeiro gênio, inventor fora de série. Talvez para você a maior invenção de Santos Dumont foi o 14 bis, mas na verdade sua invenção mais incrível foi o número 20, o primeiro ultraleve da história, carinhosamente apelidado de Demoiselle pelos parisienses. Esse avião revolucionário foi projetado para competições esportivas e conquistou fama internacional, com mais de 300 cópias fabricadas em diversos países europeus e nos Estados Unidos. Ele podia voar até 2 km e alcançar impressionantes 96 km por hora, tornando-se um dos maiores feitos de Santos Dumont. Em 1903, Santos Dumont fez história novamente ao convidar uma mulher, a cubana Aida da Costa, para pilotar seu dirigível. Foi a primeira vez que uma mulher voou sozinha em um dirigível, mostrando quão à frente de seu tempo ele era. Mas as inovações de Santos Dumont não paravam por aí. Ele também criou o primeiro hangar do mundo, projetado para abrigar seus dirigíveis de sucesso de forma adequada. Outra invenção incrível foi o chuveiro de água quente. Ele o desenvolveu em seu chalé, a Encantada, no Rio de Janeiro, usando o sistema de aquecimento a álcool. Ele também criou a escada Santos Dumont, permitindo subir em lugares muito inclinados de forma natural e confortável. E quanto ao relógio de pulso, Santos Dumont não inventou. Mulheres ricas usavam na época, mas foi ele quem popularizou seu uso entre os homens. Como estava sempre ocupado ao voar em seus balões, pediu a seu amigo Louis Cartier, em 1904, para criar um relógio de pulso que fosse prático para verificar as horas. E como ele era celebridade na época, Santos Dumont ditava a moda, e foi assim com o relógio de pulso. Por fim, não podemos esquecer que Santos Dumont também foi o pioneiro do balão a gás de pequeno porte, chamado Balão Brasil, além de seu famoso dirigível. E claro, o icônico 14 bis, que para nós brasileiros, Santos Dumont é o verdadeiro pai da aviação. Em 1915, Santos Dumont decidiu retornar ao Brasil. Em 1918, construiu seu chalé, a Encantada, onde realizou várias de suas inovações, como mencionada antes. Esse chalé ainda está de pé até hoje, é um museu em memória a Santos Dumont. Nessa época, ele já não estava bem de saúde. Santos Dumont começou a sofrer de esclerose múltipla e buscou diversos tratamentos, pois também suspeitava estar enfrentando a depressão. Ele viveu no chalé A Encantada até 1922, e depois disso não tinha mais um local de residência fixa. Ele passava algum tempo em Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis e viajava pelo mundo. Em 28 de outubro de 1930, na França, foi internado e um ano depois tentou suicídio com sobredose de medicação. E depois disso, retornou ao Brasil. No entanto, em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, quando o estado de São Paulo se revoltou contra o governo de Getúlio Vargas. Santos Dumont estava hospedado em um hotel no Guarujá e podia ouvir os aviões indo para as batalhas. Isso o deixou ainda mais deprimido e ele falava: "Não inventamos o avião para isso, mas para unir as pessoas." Em 23 de julho de 1932, Santos Dumont cometeu suicídio, enforcando-se em uma gravata em um hotel na praia de Pitangueiras, no Guarujá. Ele tinha 59 anos. Santos Dumont era um pacifista que desenvolveu suas invenções com o propósito de unir as pessoas. Ele nunca registrou patentes para suas criações e sempre que recebia prêmios os doava, e principalmente se orgulhava de ser brasileiro. Durante seu período de fama, ele ficava revoltado porque achavam que ele era francês, devido ao sobrenome Dumont. Como resultado, ele começou a assinar seu nome como Santos, dois tracinhos e depois Dumont.
Quando questionado sobre o significado dos dois traços, ele respondia: significa que eu sou brasileiro e que minha mãe é de origem portuguesa e meu pai de origem francesa, mas eu sou brasileiro. Santos Dumont não era motivado pela ganância, era um visionário à frente de seu tempo. E para você, Santos Dumont é o verdadeiro inventor do avião ou você acredita que foram aqueles irmãos? Deixe sua opinião nos comentários e o seu like também. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima!